Você aí, meu querido, que quer refrigerar mais a sua CPU investindo um pouco mais em air cooler, só que não tem nenhuma experiência na instalação, esse vídeo é perfeito para você. Isso porque aqui eu vou fazer a instalação de dois modelos de air cooler, um modelo mais baratinho que pode ser a solução de várias pessoas, como por exemplo que vai adquirir um kit Xeon aí no AliExpress, já que o processador não acompanha nenhum tipo de refrigeração e você tem que gastar um pouquinho mais nessa parte. Então esse aqui da TDagger Windu M é o modelo Rainbow, ele deve custar aí por volta de uns R$40, um pouquinho mais, um pouquinho menos, e ele é uma solução aqui de air cooler de 2 heat pipes que já é muito melhor do que o cooler box que acompanha com vários processadores. E esse tipo de modelo tem uma instalação um pouquinho diferente, por isso eu vou mostrar o passo a passo, também junto com nossa outra solução de air cooler, que daí é da Saif, que é o Kotetsu Mark III. Sendo que a instalação dele já é muito mais prática e simples para você fazer, e eu vou mostrar também todos os detalhes. Aí, só vale ressaltar que essa aqui é uma solução de air cooler muito mais parruda se comparada ao Weidum, que capricha em vários detalhes, principalmente na parte da instalação, que vocês vão ver aqui a diferença de modelo para outro. E é por isso que às vezes eu gosto de gastar um pouquinho mais caro nessa parte, porque eu não gosto de ter dor de cabeça na instalação do cooler. E vale ressaltar que esse aqui é o terceiro vídeo do nosso guia Master Blaster aí sobre refrigeração no PC. Então se você tem qualquer tipo de dúvida sobre esse assunto, fica ligado na nossa playlist, porque tem muito conteúdo para vir e que com certeza vai te ajudar aí no upgrade e também na instalação certa. Bom, para você fazer a instalação aí da maior parte dos air coolers, você basicamente vai precisar de uma chave Phillips, mais ou menos desse comprimento, e que seja fina. Existem alguns modelos que já acompanham com o produto, como por exemplo essa aqui é uma chave da Be Quiet, mas se você tiver uma chave Phillips aí em casa, vai ser muito tranquilo para fazer a instalação de qualquer air cooler. Mas no caso aqui do Weidum, eu acredito que eu não vou precisar usar, e já vamos partir para a instalação dele, ó. É muito básico e simples aqui todo o processo. Vamos tirar da caixa. O air cooler já está com a fan pré-instalada. O encaixe dele aqui é através desses clips. E claro, nunca se esqueça de dar uma olhada no manual. Isso porque esses dois coolers que eu vou fazer a instalação são no socket AM4, que também é correspondente ao M5. Portanto, caso você precise usar a instalação aí por parte da Intel, você tem que seguir o passo a passo aqui que o fabricante diz para fazer a melhor instalação possível. E isso é muito importante porque pode existir variações de um modelo para outro, isso sendo dos mais baratinhos até os mais caros, tá bom? Um exemplo prático sobre isso é que, caso você queira fazer a instalação aqui para os modelos da Intel, existe uma marcação para vários sockets aí da marca, que daí vai mudar um pouquinho o espaçamento, por isso é muito importante você seguir o passo a passo. Mas aqui, como a gente está fazendo uma instalação da AMD, eu não vou precisar disso, eu basicamente só posso seguir o manual que eu vou deixar aqui do ladinho e fazer a instalação. Quando você comprar sua placa-mãe, a M4 e também a M5, ele vai vir com esses brackets aqui já pré-instalados, que geralmente é o encaixe aí para os air coolers que vem de fábrica dos processadores da AMD. O encaixe dele é através desses dois clips aqui. Geralmente eu faço aqui, primeiro, tirar o plástico de proteção para você não esquecer e aplicar a pasta térmica. Por isso, nunca se esqueça, na hora de fazer o processo, depois que você colocou os brackets, por exemplo, aqui já na placa-mãe, ou manter os originais que acompanham com o produto, é tirar o plástico de proteção aqui da base e realizar a aplicação da pasta térmica. Geralmente também vem com o produto, então você pode aplicar aqui um risco sempre na instalação e pode deixar uma quantidade considerável aqui, e se preferir você também pode aplicar aqui com uma pazinha para espalhar em todo o processador. Aqui geralmente eu deixo um risco, já que espalha muito bem depois que faz a fixação, e vamos fazer aqui o processo de instalação. A fan, ela vai ficar sempre apontada aqui para as memórias, portanto nunca vai estar do lado contrário, e eu só preciso seguir o encaixe. Geralmente eu pressiono aqui o clipe, tá? Encaixo aqui primeiro na parte traseira, subo ele, desço, e agora eu vou fazer a instalação da segunda parte, que eu tenho que causar uma pressão para baixo, inclinar aqui um pouco o air cooler, o heatsink. Segurando dessa maneira aqui o heatsink, você vai fazer uma pressão nesse outro clipe para que ele encaixe aqui no outro suporte, que às vezes você vai precisar levar uma certa forcinha, e pronto. Basicamente, o air cooler está instalado. É tão rápido e prático que, nossa, parece que é uma coisa realmente bem simples, mas geralmente quem tem pouca experiência pode ter uma certa dificuldade. Por isso, na hora de instalar, lembre-se de encaixar primeiro aqui a parte de trás, conecta aqui a parte de trás, que eu particularmente acho mais prática, deixa o heatsink apontado aqui um pouco mais para frente, e daí você faz aquela pressão, que geralmente pode ser por essa parte aqui, né, que apoia o dedo, ou se você preferir, do jeito que eu fiz aqui, que pode ser mais prático para algumas pessoas. E por último, e super importante para você não errar, porque pode dar problemas ali na BIOS e você ficar meio preocupado com algum problema no computador, é colocar no lugar correto aqui a parte da ventoinha, né? Ele vai, onde está descrito na placa-mãe, como CPU fan. No nosso caso, ele está aqui no slot 1, que é correspondente a esse. Portanto, vamos seguir aqui o encaixe dele. Encaixou, conectou, tá tudo certo.
Ah, e se você tá esperando a Black Friday, não espera, porque aqui no Pipocatec a gente vai ter um baita saldão. E eu tô falando isso porque basicamente a gente vai pegar todos os produtos que a gente já fez vídeo e vai fazer aqui um precinho muito da hora pra te ajudar aí no upgrade. Então segura a grana, porque a gente vai fazer uma live aí no dia 5 do mês 10, às 5 horas da tarde, né, que é às 17 horas. E fica ligado nas nossas redes sociais pra você não perder essa promoção aí, que vai ser muito bacana. Então agora vamos voltar pro vídeo. Agora vamos imaginar que você fez o upgrade, vai trocar esse air cooler que tem esse tipo de instalação, e aqui também é a mesma coisa como eu expliquei anteriormente no encaixe. Na parte onde tem aqui esse clipe, você vai fazer aquela pressão para baixo, botar uma certa força e tirar a fixação dele, ó. Na hora que eu fiz isso, ó, vocês estão vendo, ele já deu uma certa pressão para trás aqui no heatsink. Então, dá uma segurada pro processador não sair junto com o cooler. Depois, é só você tirar o segundo encaixe, basicamente puxando para trás aqui, como já saiu. Vocês estão vendo que ficou bem espalhada aqui a parte da pasta térmica, ficou a instalação corretamente aqui em relação a isso. Tirou o CPU fan, tudo certinho. Por isso, agora vamos fazer a parte 2 da instalação. Esse é um tipo de encaixe que você vai ver geralmente nos modelos mais baratinhos. E se você investir um pouquinho mais caro, nós vamos ter esse tipo de instalação, que daí não vamos utilizar os brackets que vem com a placa-mãe do seu AM4, e daí então vamos utilizar aqui a chave Phillips. Portanto, a primeira coisa que nós vamos fazer é remover os brackets originais da placa-mãe, mas por favor, gente, mesmo que você faça a remoção desse tipo de bracket, não joga fora. Existem coolers, tanto water quanto air, que podem utilizar esse tipo de encaixe. Por isso, guarde os parafusos e o próprio bracket aqui, tá? Não perde, porque isso é valioso mesmo. E uma coisa que eu particularmente acho mais prático, principalmente aqui na parte do socket AM4, quando você faz a remoção desses brackets, o backplate, que basicamente é este metal aqui que segura o suporte, ele vai cair, ele vai sair. Portanto, se o seu PC já tiver montado ali, né, instalado a placa-mãe, toma um pouco de cuidado para você não deixar isso aí soltar, porque depois pode gerar muito problema. Depois para você pegar e encaixar, que entra o ponto do que eu gosto de fazer. Geralmente quando eu vou instalar um air cooler, eu gosto de remover apenas um bracket que vem com a placa-mãe, e eu venho aqui e utilizo o bracket que acompanha com o produto. E, gente, eu tenho, sei lá, uns 15 anos de experiência com informática aqui, e eu instalo tanto air cooler que às vezes eu esqueço qual que é o lado aqui do air cooler, qual que vai. Por isso, realmente, tenha em mãos o manual, para você não fazer nada de errado, que inclusive aqui da parte da Saif, galera, ela aponta uma questão que eu acho super válido, que é este ponto. Se você fizer a instalação do parafuso de uma só vez de um lado, você pode causar certos problemas na hora de você remover e também instalar, porque você não vai ter força suficiente para empurrar o outro lado do parafuso. Mas depois eu mostro isso com mais detalhes. Aqui então, basicamente, seguindo o manual, né, o passo a passo, ó, remover os brackets originais, nós vamos instalar os espaçadores e em seguida colocar os brackets que acompanham com o produto. Aqui, ó, basicamente a parte do encaixe do air cooler tá pro lado de fora e é esse que eu vou seguir. Então, vamos lá. Vou deixar aqui o manual do lado. Portanto, para não deixar o backplate cair, caso você tenha instalado ele no seu PC, eu já vou deixar aqui no caminho andado o encaixe de um para segurar. Você pode deixar ele parafusado aqui com a mão um pouquinho. Deu uma certa resistência, agora vamos fazer a remoção do segundo. Eu tô falando isso porque, geralmente, quando você remove todos os brackets, o backplate ele fica solto e pode criar uma certa elevação de um lado, mas o outro não dá para encaixar direito e atrapalhar um pouquinho a instalação. Então, de novo, a gente vai repetir o processo aqui. Peguei o espaçador, vocês podem ver que ele tem um espaço exclusivo para colocar o encaixe, e se ele não estiver bem levantado, nivelado certinho, ele não vai encaixar. Então, novamente, ó, tipo, não tem como errar, porque essa outra parte não entra. Virou aqui, levantei para colocar o segundo parafuso, encaixei. Você pode parafusar um pouquinho com a mão. Ó, encaixou. E vamos lá fixar bem. Na hora que você sentir aquela certa resistência, pode parar, sem forçar muito, beleza? Encaixou certinho. Eu gosto de testar assim, dando uma levantada com a placa-mãe para saber se tá bem fixo mesmo, e repetir o processo aqui. Agora o segundo passo, basicamente, é remover o plástico de proteção da base, porque geralmente é isso que a galera acaba esquecendo e reclama da temperatura do PC. Aplicar a pasta térmica, que já no caso tá aplicada, mas o certo seria a gente reaplicar, remover toda essa pasta térmica e fazer de novo o risco. Mas aqui, por questão, para deixar mais prático o vídeo, eu não vou fazer o processo de novo, tá bom? Afinal, a gente instala tanto o air cooler e o water cooler aqui que eu não posso ficar gastando direto a pasta térmica, tá bom? Então, eu vou pegar o heatsink, e como ele já tá sem a fan instalada, pode gerar uma certa confusão de que lado eu instalaria, mas você pode se indicar aqui com a logo, tá, pessoal? Geralmente, a logo vai ficar certinha na hora de você ver o PC. Ó, encaixou,
Você alinha junto com os dois parafusos aqui. E aí que entra aquele ponto que a gente viu no manual, que é o seguinte. Na hora de você realizar a fixação desses parafusos aqui, nunca instale tudo um lado só, que é isso aqui. Ó, vou ilustrar. Ó, fiz todo o encaixe de um lado. Beleza. Olha o que aconteceu com o outro encaixe. Eu tenho que colocar uma força absurda para descer para ver se ele vai encaixar. E quando você for fazer a remoção desse air cooler dessa maneira, o seu processador vai sair. Se você colocou muita pasta térmica e deixou o PC desligado por um tempo, pode aí acontecer do processador sair e os pininhos entortar, não é uma coisa muito gostosa não, viu? Por isso, a instalação correta do heatsink nesse estilo aqui é você alinhar os dois encaixes, tirei, ó, encaixa, parafusa um pouquinho, sai, vai pro outro lado, certifica que encaixou, ó, encaixou, beleza. Agora a gente vai aplicar um pouquinho de cada lado, já que dessa maneira, às vezes dependendo da forma como você instalou a pasta térmica, ela vai fazer aí o espalhamento na superfície do processador. Heatsink instalado, outra coisa que eu gosto de fazer é isso aqui, para garantir mesmo que tá tudo instalado. Só que agora com a ventoinha, se comparado ao modelo anterior, ele já estava instalado, não precisei fazer nenhum tipo de fixação. E aqui a instalação dele é feita por esses clips aqui de metalzinho, tá? Basicamente você vai pegar a orientação mais perto aqui da CPU fan para instalar, tá? Geralmente o que eu gosto de fazer quando o PC tá todo aberto aqui e não montado no gabinete? É já pegar o encaixe aqui da CPU fan, deixar conectado. Então, conectei. E ó, vocês estão vendo que eu deixei a parte aqui do cabo mais fácil para depois eu deixar organizado, ou quem sabe embaixo do heatsink, pra gente esconder e deixar uma estética mais clean? Geralmente é isso que eu gosto de fazer. Agora, por último, nós vamos adicionar aqui os clips. Você vê aqui no cantinho, encaixa um, encaixa o segundo. Vamos repetir o processo do outro lado. Novamente, encaixa um lado, aperta com o dedão. Beleza? E agora vem a parte. Você vai abrir esses clips, vai deixar dessa maneira. Tira o fio aqui para não atrapalhar. E você vai deixar no mesmo nível do que o top cover ou um pouquinho mais para baixo, dependendo do air cooler que você tiver. Depois disso, ó, vocês vão fechar os clips de fixação e com o dedão vai colocar ele para trás, ó, vai fazer isso, ó. Vai fazer esse empurrão. Quando você fizer isso, ele vai entrar nos encaixes que tem na parte do heatsink e você repete novamente com a outra mão. Geralmente eu faço os dois ao mesmo tempo para não acontecer isso aqui. Então, novamente, deixei ele mais ou menos, deixa eu ajustar aqui, ó. Vou deixar ele nivelado certinho com o nosso top cover. Dedão de novo, até o máximo. Encaixou. Tá instalado o nosso air cooler aí. O que você achou, Luquita? O bom é que esse air cooler em específico não bate na memória. Isso mesmo, geralmente air cooler com duas torres pode ter uma certa dificuldade e daí você vai ter que fazer o seguinte. Se o seu air cooler estiver batendo aqui na memória, você vai fazer o que eu acabei de falar. Geralmente eu deixo nivelado com o top cover aqui, né? Aí se você tiver um dual tower, você vai talvez fazer isso aqui, ó. Vai deixar um pouquinho mais pro alto, empurrou com o dedão aí, ó, encaixou. Deixa eu encaixar aqui do outro lado. Vai estar mais ou menos dessa maneira, porque daí, ó, ele não vai bater na memória, vocês estão vendo? Só que isso aí são casos e casos, dependendo do air cooler que você estiver instalando. E é basicamente isso. Aí você vê se sua ventoinha, ela tem a conexão RGB de 4 pinos ou a de 3. Faz a instalação também aqui na placa-mãe. No nosso caso, a gente tem aqui o de 4 pinos 12 volts e o de 3 pinos 5 volts, que não são compatíveis entre si. E no nosso caso aqui da ventoinha, ela não tem esse tipo de iluminação, mas vocês podem ficar ligados aí se o seu air cooler tiver ou não. Se esse vídeo te ajudou, já deixa o like, se inscreve aqui embaixo, ou quem sabe se torna membro do canal. Eu vou ficando por aqui e até mais, pessoal!